Na semana passada, os rumores a respeito do relançamento de Pokémon Fire Red e Leaf Green no Nintendo Switch deu o que falar. Tem muita gente a favor e muita gente torcendo o nariz. Mas o que ninguém fala é sobre a importância dos relançamentos desses jogos numa plataforma atual da Nintendo. Fala galera, tudo bem com vocês? Quem está falando é o Marcel, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal Vida de Nerd. Por que relançar Pokémon Fire Red e Pokémon Leaf Green é importante no Nintendo Switch? Porque também é importante para uns e decepção para outros? Bom, vamos falar um pouco mais sobre isso no vídeo de hoje. Então, se você gostou aqui do tema, já deixa um like aí, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho para receber as notificações, hypa o vídeo também porque isso ajuda pra caramba. Se você for comprar qualquer coisa na Amazon, os links estão aí na descrição. E também, se você quiser ajudar ainda mais aqui o trabalho, você pode se tornar membro aqui do canal, onde a gente tem um grupo de membros pra gente trocar ideia pessoalmente lá pelo WhatsApp, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a falar o porquê. Na minha visão, é importante sim que tanto a Pokémon Company, Game Freak e Nintendo se unam e relancem os jogos clássicos no Nintendo Switch e no Nintendo Switch 2. Eu vou começar falando aqui pela decepção, né? Porque é decepcionante para algumas pessoas que esses jogos sejam relançados. Bom, a gente pode começar pensando simplesmente porque essas pessoas enxergam os jogos somente como uns jogos retrôs que não vão jogar. Simplesmente porque não gostam da franquia ou simplesmente porque já jogaram e não tem interesse nenhum em rejogar esses lançamentos. Mas fora essas pessoas, a gente tem uma comunidade de fãs que adoram a franquia e dentro delas a gente pode também dividi-las em duas partes. Os fãs mais assíduos e antigos que jogam os jogos desde a época do Game Boy, onde Red, Blue e Green no Japão eram os lançamentos, e também a galera mais nova que chegaram aí a conhecer a franquia por meio de Pokémon GO ou até mesmo por conta do próprio Nintendo Switch. E eu tenho certeza que até mesmo essas pessoas que acabaram de chegar, acabaram de se tornar fãs da franquia, já pesquisaram um pouco mais a respeito da franquia e já ouviram muito falar sobre Pokémon Fire Red e Leaf Green, assim como também já devem ter ouvido falar de Pokémon Heart Gold, Soul Silver, Pokémon Black e Pokémon White, que acho que se juntarmos todos esses que eu acabei de falar junto com o Emerald, são os melhores jogos da franquia. E em sua grande maioria são os jogos antigos. Isso não quer dizer que os jogos de Nintendo Switch não são bons, mas se comparado aos jogos clássicos, eu acho que eles ainda saem perdendo. Apesar de que Scarlet and Violet é um dos meus favoritos até hoje. Bom, e por que eu tô falando a respeito da comunidade, da galera que quer jogar, da galera que não quer jogar, de quem vê só como jogo retrô e quem vê como um anúncio espetacular, que vamos lembrar que tudo isso é baseado no rumor de que esses jogos serão lançados, né? Isso não foi um anúncio oficial, ainda é rumor, a gente ainda não sabe se isso vai acontecer de fato ou não. Mas enfim, durante os últimos anos, a gente pôde ver que muitas pessoas pedem a volta dos clássicos no Nintendo Switch, assim como foi no aniversário de 20 anos da franquia lá no 3DS, onde a Nintendo, Pokémon Company e Game Freak relançaram Pokémon Red, Green, eu não lembro se foi o Green ou se foi o Blue, né? Porque o Green é a mesma coisa do Blue, só que lançado no Japão. Se não me engano, na América foi lançado Pokémon Red, Blue e Yellow, e no Japão Red, Green e Yellow. Eu acho que foi assim, me corrija aí nos comentários se eu estiver errado. E também tivemos os relançamentos de Pokémon Gold, Silver e Crystal no Nintendo 3DS. E esses jogos venderam bem por lá, muita gente jogou, principalmente porque ele tinha compatibilidade com até então não era Pokémon Home na época, né? Era Pokémon Bank, se não me engano. Você transferia para o Bank, depois com o Nintendo Switch veio o Pokémon Home, do Bank você passava para o Home e conseguia passar os seus Pokémon para os jogos mais recentes da franquia, inclusive Scarlet and Violet, são aí os jogos competitivos até a data de gravação desse vídeo, que será substituído aí pelo Pokémon Champions. Então tinha muita coisa por detrás envolvida, desde que você pudesse resgatar o seu Pokémon, o Pokémon que você treinou na infância, e trazê-los para os jogos atuais e tudo mais. E esses relançamentos agora no Nintendo Switch também prometem a conectividade com o Pokémon Home. Mas eu não acho que esse é o fator mais importante desses relançamentos. Eu acho que esse relançamento ele tem uma importância ainda maior, mas que eu não vi ninguém falando internet afora, seja gringo, brasileiro ou não,
Mas eu acho sim que esses jogos são muito importantes deles serem sim relançados na plataforma atual da Nintendo, seja para abrir espaço para novos relançamentos caso as vendas vão bem e de repente a Nintendo, juntamente com as outras duas empresas, decidam trazer mais jogos clássicos para o Nintendo Switch, seja também por alavancar ainda mais as vendas do Nintendo Switch, ou principalmente, na minha opinião, para tentar de repente baixar um pouco os preços que estão altíssimos dos cartuchos clássicos, e eu já vou entrar nesse demérito. Mas aí vem aquelas pessoas nos comentários, ou até mesmo alguns amigos que usam de emuladores para jogar os jogos, e bom, eu não tenho nada contra isso, eu não tô aqui para julgar ninguém, cada um joga os jogos que gosta da forma que pode, não é mesmo? Mas aí essa galera vem e tipo assim, ah, não precisa lançar. Pra que lançar isso daí se todo mundo tem acesso por emuladores e tudo mais? É até difícil falar isso daqui porque eu não quero criar nenhum tipo de confusão, mas vamos lá. Por exemplo, na época do lançamento de Princess Peach Showtime, eu não fiz vídeo no canal, porque eu simplesmente não gostei do jogo como eu imaginei que eu iria gostar. Eu percebi jogando aquele game que aquele game não foi um jogo pra mim. Então, tipo, não tem porquê eu fazer um vídeo e falar mal do jogo simplesmente porque o jogo não é ruim, mas não é do meu agrado. Não é um jogo que foi feito pensado em mim. E parece que as pessoas hoje em dia elas têm esse tipo de problema em imaginar que todos os jogos lançados, sejam lançamentos, sejam relançamentos, sejam remakes, sejam ports ou não, são para elas. E nem sempre é isso que acontece, né? Nem todo jogo é para você. E tudo bem, é assim que é. E aí que entra o meu ponto da importância desses games. Eu quero mostrar para vocês aqui, não sei se vocês são familiares com o site Price Charting, que é um site já bem famoso e usado para medir preço de games, entre outras coisas. Mas eu vou entrar aqui no site e a gente vai pesquisar quanto é que está um Pokémon Fire Red hoje para você jogar de forma oficial. Primeiramente, eu quero mostrar para vocês aqui no Price Charting, que é um site de preços, né, onde a gente pode verificar preço de jogos, tanto atuais como os jogos antigos. Esse site aqui é um site bem usado para você ter ideia de valor de cartuchos e tudo mais. E eu coloquei aqui na minha primeira pesquisa Pokémon Fire Red. E aí a gente pode ver aqui, ó, a gente tem toda uma linha gráfica mostrando os anos e os valores que esse game chegou a custar. Então, se a gente pega até aqui em 2020, ele ainda estava num preço razoável, né? Loose quer dizer o quê? Só o cartuchinho, tá? Quando você tem ele loose, é só o cartuchinho. E tem também o CIB, que eles chamam de CIB também, né, aí no Brasil, que é o Complete In-Box, que é o jogo com a caixa completa. Depois o selado e por aí vai, cada um vai subindo cada mais ainda, né, vai escalando cada vez mais o preço. Esse preço que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, da época de 2020, ainda era um preço acessível. Até no comecinho de 2021, ó, $50, um cartuchinho retrô e tudo mais. Depois da pandemia, esse preço, como você pode ver no gráfico acima, só escalou para cima. O gráfico só subiu e não baixa. E, cara, a gente não tem ideia disso que vai baixar, não. Continua subindo cada vez mais. Esse gráfico que eu estou mostrando para vocês aqui é só do cartucho. Cartuchinho sem caixinha, sem manual, sem nada, tá? Hoje, a gente pode ver aqui, ó, que ele custa por volta de R$ 139,99. Pokémon Fire Red do Game Boy Advance. A gente tem aqui outros valores, aqui são anúncios do eBay, né, que é aquele site de leilão dos Estados Unidos, onde temos uma grande variação de preço, desde $102 até 150 e tralalá. Mas você pode ver aqui, ó, que nenhuma das listagens esse cartucho ele custa menos do que $100. Uma versão Fire Red de Pokémon Advance. Quer dizer, de Pokémon de Game Boy Advance. Então, tipo, é muito caro. É muito caro. Se a gente pesquisar ele por CIB, eu vou colocar aqui, ó, sold listings, que é o quê? Os vendidos, tá? Isso aqui foi vendido. São jogos Pokémon Fire Red de Game Boy Advance vendidos completos na caixa. Eles não estavam lacrados, eles são usados. Olha os preços. 355, 280, 425. Obviamente tudo isso varia do estado da caixa.
o estado no manual não tá amassado e por aí vai, né? Tem bastante variantes, mas você pode ver a mesma coisa, que antigamente, se eu colocar aqui, ó, os Complete in Box, eles também custavam mais caro, obviamente, ó, na faixa de $100, enquanto o Loose era $27, mas olha só como também escalonou para cima. Teve uma baixa queda aqui, mas essa baixa queda ele ainda custando $200. E hoje a gente tem ele aí por volta de $400, um jogo completo. Então, eu quero mostrar também, o Fire Red é esse daqui que eu estou mostrando para vocês, o Leafy Green ele custa pouca coisa de $10, $20 mais barato, mas também se mantém mais ou menos nessa faixa de valor. Então eu queria mostrar isso daqui para que vocês tivessem uma ideia de preço que a gente está falando aqui. Qual que é a casa de valor que está custando Pokémon Fire Red e Pokémon Leafy Green de Game Boy Advance para se obter em meios legais, por meios legais, tá? Para você ter o joguinho original, cartuchinho e tudo mais. Lembrando que, fora o valor do jogo, você tem que ter um Game Boy Advance, um Game Boy SP, um Nintendo DS, DS Lite ou qualquer outro dispositivo que consiga ler cartuchos de Game Boy Advance. Você tem jogos paralelos também, como esse que você pode ver aqui na tela, R$ 25,99. É um cartuchinho repro que eles falam, né? Uma reprodução do cartucho original, não é o autêntico. Então, não vamos contar aqui com jogos que não são autênticos, não são 100% originais. Mas deu para ter uma ideia, certo? Então, eu acho que depois de que vocês viram aqui essa linha do tempo e esse gráfico, eu acho que ficou bem claro que não é nem um pouco barato você jogar Pokémon clássicos de forma oficial, seja no Brasil ou fora do Brasil, porque o preço que a gente viu é em dólar. E queira ou não, cara, é muito caro esse preço até mesmo para os americanos, tá? Esses valores são valores exorbitantes. Principalmente se tratando de jogos clássicos, se tratando de jogos que foram lançados lá em 2000 e lá vai bolinha. Como a galera do emulador vem falar, mas é jogo antigo, deveria ser mais barato. Se a Nintendo realmente abusar da nossa carteira, o que eu acho que ela vai, colocar esses jogos a $30, como eu também acho que é o preço que vai custar, entre $20 e $30, lembrando que no 3DS os jogos custaram $10. Com inflação e tudo mais, a gente poderia aí $20. Mas a gente sabe que eles estão meio que torcendo a faca, né? Então, eu acredito sim, $20, $30, mas eu acredito que os $30 serão o preço que vai ser cobrado. É caro. Mas se a gente comparar com os preços que custam pra gente jogar esses jogos hoje, ele não é tão caro assim. Ele é um preço até que plausível. Principalmente porque se a gente comprar só o Fire Red ou só o Leafy Green de forma oficial, só o cartuchinho, se a gente pagar barato, $100 no cartuchinho, que seria um preço razoável, visto o que a gente viu de valor de mercado dos cartuchos, teríamos ainda que comprar um Game Boy Advance, um Game Boy Advance SP, um Nintendo DS Lite, como eu mencionei agora há pouco, que custaria aí no mínimo uns $50. Um Nintendo DS Lite, por exemplo, que eu acredito que é o mais barato dentre essas opções que eu acabei de falar dos consoles. Então, esse preço já vai para $150. E mesmo assim, a gente vai ter toda aquela nostalgia, jogar o jogo da forma que jogávamos na infância, ou na adolescência, ou qualquer que fosse a sua época. Mas mesmo assim, a gente ainda não teria conectividade com o Pokémon Home. Ah, Marcel, mas dá sim para trazer os jogos? Sim, dá para trazer os Pokémon antigos ainda nos dias de hoje, em 2026, para os novos, mas não de métodos oficiais, porque o Pokémon Bank já não pode ser mais baixado no Nintendo 3DS. Então, se você não tiver um Nintendo 3DS, adquiri-lo agora e esse 3DS não tiver o Pokémon Bank instalado nele, por meios oficiais você não vai conseguir instalar. Consequentemente, você não vai conseguir passar para o home os seus Pokémon e, consequentemente, você também não vai conseguir trazer para os jogos mais atuais. Então, dito tudo isso, eu acho que fica meio claro a importância desses relançamentos. Se vier a $20, maravilha. Se viesse no Nintendo Switch Online era melhor ainda. Mas se tivermos os cartuchinhos físicos, isso pode sim, de repente,
abrir ali um precedente ou abrir ali uma brecha para que tenhamos mais jogos clássicos no Nintendo Switch, que tenhamos, quem sabe, mídias físicas de Nintendo Switch com esses jogos, e que com isso também faça com que os preços dos retros acabem baixando um pouco mais e ficando um pouco mais acessível para pessoas que querem jogar de forma retrô. Mas principalmente para as pessoas que não jogaram, elas podem ter acesso a esses jogos a um preço muito, mas muito mais barato. Principalmente você aí, um novo fã da franquia, que queria muito jogar esses jogos. Não você aí que quer falar, mas eu tenho aqui pelo emulador e tudo mais. Como eu falei, nem tudo é para você. Tem pessoas que querem jogar pela primeira vez, mas querem jogar no seu Nintendo Switch. Tem ali o seu console que ela gosta tanto e ela queria muito jogar ali de forma oficial. Ela queria ali ter a conectividade com o Pokémon Home e trazer pro Pokémon da Gen 10, por exemplo, o seu Charizard que ela criou lá no Pokémon Fire Red. E vamos lembrar dessas pessoas que agora, se esses rumores estiverem corretos, elas vão poder fazer isso e não vão ter que desembolsar $150, ou sei lá quanto que dá em reais, eu não sei quanto tá um Game Boy, um Nintendo DS e mais esses jogos aí no Brasil. Mas enfim, a ideia é mais ou menos essa. Eu não sei se eu consegui ser muito claro e deixar transparecer para vocês a importância dos relançamentos de jogos clássicos no Nintendo Switch. Fora que isso também vai ajudar aí a alavancar um pouco mais as vendas do Nintendo Switch e quem sabe ajudar aí a Nintendo ainda a vender mais Nintendo Switch e alcançar aí o espaço que ela tá almejando, né, que é ultrapassar o PS2 e se tornar aí o console mais vendido de todos os tempos. Isso pode ser que ajude também, mas a importância do lançamento, ou melhor dizendo, do relançamento desses jogos para o Nintendo Switch é muito mais do que simplesmente, não precisa, a gente já tem acesso a eles via emulação. Enfim, espero que você tenha gostado desse vídeo. Tá pintando um videozinho aqui em cima para você continuar aqui comigo, um botãozinho aqui embaixo para se inscrever aqui no canal, se ainda não for inscrito. Eu espero muito ver você no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!